Muito boa noite, está no ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com muita informação de qualidade, um grande time de expert em suas áreas de atuação para trazer com credibilidade informação para a sua noite. E eu tenho o privilégio de receber aqui em nossa bancada, pela primeira vez, Dr. Ricardo Fonseca. Ele que é referência em medicina regenerativa, com ênfase em terapias com células-tronco, gente, e atuação em diversas frentes na saúde. Doutor, muito bem-vindo, um privilégio recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, estou encantado de estar aqui no teu espaço, de fazer parte desse Que bom. podcast e de levar informação de alta qualidade sobre o que é de moderno e mais fantástico na medicina. Eu que tenho 35 anos de formado, estou de cadeira para te dizer que a Uhum. célula-tronco nos maravilha a cada dia. O que o levou, doutor, a escolher a medicina, né? Mais especificamente a medicina regenerativa? Essa pergunta é a pergunta que eu me fiz várias vezes e eu posso te dizer com certeza. Eu sempre fui um médico frustrado, porque em algum momento do meu tratamento eu tinha que dizer para o meu cliente assim: olha, daqui para frente o senhor faz a sua oração, porque a gente não tem mais o que fazer. Olha, daqui para frente a medicina ainda não alcançou nada que a gente possa fazer pelo teu caso. Hoje eu posso dizer para a pessoa assim: por favor, continue em oração, mas eu tenho a saída para você, que é célula-tronco, que hoje a gente trata 400 doenças com possibilidade de cura plena em 80. Olha Ou só. seja, eu mudei para a célula-tronco porque hoje eu posso dizer para o meu cliente assim: aonde a tua esperança acabou, vai recomeçar agora. E mais, se você foi desenganado, eu tenho a esperança de cura para te oferecer. Isso não é marketing, isso é ciência, pesquisa e alta tecnologia. E como que foi esse processo, doutor, de formação, né, e de qualificação para essa área, né? Como que foi essa migração? Sair da medicina tradicional para partir para a medicina regenerativa. Como que foi esse processo de transição? Olha, eu até alteraria um pouquinho o texto. Uhum, O que eu vou te dizer? Eu não saí da medicina tradicional. Eu continuo na medicina tradicional, só que com um olhar totalmente moderno uhum, para a medicina vai se tornar. perfeito. Não há espaço mais para você simplesmente tentar paliativar um paciente. Uhum, Você chega, por exemplo, você chega em casa e fala assim para o seu esposo: amor, eu tô com dor de cabeça. Aí ele te passa aquele remedinho que todo mundo toma e a sua dor de cabeça para. Mas uhum. cura ou só para? Ela só para, porque a fonte da tua dor de cabeça você não sabe qual foi. Você resolveu paliativamente um problema. E a célula-tronco ela trata a raiz do problema, a causa do problema. Então eu tiro a tua dor de cabeça, até aceito que você tome aquele comprimidinho para melhorar, mas eu vou tratar a raiz da tua dor de cabeça, que pode ser um problema de hipertensão, pode ser um problema de coluna, pode ser um AVC em fase de implantação, e a gente vai regenerar esse organismo com as células, tratando a causa e não mais apenas a consequência. Então, a minha evolução foi de tratador de consequência para descobridor, tratador definitivo da causa. Como que você se considera um profissional da área da saúde visionário, doutor? Porque acreditar nessa área é desafiadora, né? E você vai contra a maioria. E isso é importante a gente dizer aqui. Eu acho assim, eu sou totalmente defensora da medicina integrativa e Ótimo. regenerativa. Sou uma mulher que vive os benefícios dessa medicina. Então eu defendo, mas eu sei o quanto vocês enfrentam, né? Batalhas Sem e dúvida. em relação. Você se considera um visionário nesse sentido? Eu vou dizer para você o seguinte: quando eu era menino, assistia aquele programa, os Jetsons. Eles tinham telefone celular, micronaves, e a gente chamava aqueles caras que inventaram aquilo de loucos ou de visionários. Uhum. Não, eles simplesmente estudaram, vislumbraram uma realidade provável em um futuro que demorou um pouco mais por causa de falta de tecnologia. Hoje nós andamos em tecnologia. O que eu acabei de falar agora, no segundo passado, no próximo segundo talvez já seja supérfluo e obsoleto. Então, eu acho que a gente não é visionário, nós simplesmente acompanhamos o tempo em que nós vivemos. Agora, a gente sabe que tem muitos colegas que ainda estão presos à estrutura que eu fui formado. Só que Preso no sistema. eu fui formado por vocação.
Hoje a gente encontra muito colega médico que foi formado por vocação e alguns que são formados, muito poucos, que se formaram por interesse de família ou por interesse financeiro, e não tiveram a vocação na raiz. Eu sou médico raiz. E o médico raiz, ele olha para o seu paciente e não para os seus adjetivos. E o médico raiz, ele procura o que tem de melhor para ele oferecer para o teu cliente, porque ele ama a vida humana. Eu amo a vida humana, me dedico a pesquisar e estudar o melhor que eu posso oferecer para a pessoa humana. E eu lamento dizer que eu convido a todos que embarquem nessa modernidade, mas a modernidade não respeita muito quem não acompanha os tempos modernos. Eles vão ficando pelo caminho, porque não dá para você continuar numa corrida de Fusca contra um Lamborghini. Né? Verdade. Então o mundo passa e quem quiser andar, anda, quem quiser ficar, fica, mas de pronto. Eu quero convidar para todos conhecerem esse mundo mágico e incrível da pesquisa e do uso de célula-tronco mesenquimal halogênica. Para quem nos ouve e ainda não conhece muito bem, né? O que que são as células troncos, na verdade, doutor? E por que que elas são tão especiais? Fala um pouquinho pra gente. A gente um dia, eu vou te passar essa montagem desse vídeo que eu estou montando, vai ficar lindo, 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 mas eu já vou te dizer, é assim, como é que começa o ser humano, né? Vamos misturar um pouco de fé com ciência, para a gente quebrar essa dicotomia. De repente Deus falou assim, haja vida, e houve a vida. Né? De repente o homem caiu, e quando o homem caiu, ele disse então para a mulher da época: parirás com dor e viverás do teu trabalho. Então eles começaram a ter que reproduzir, porque que tinham que povoar a terra. Sim. O homem então entrou com seu gameta, meia célula, um espermatozoide, e a mulher com seu gameta, meia célula, um ovo. Cada meio gameta desse tem 24 cromossomos. No momento da vida, eles simplesmente se uniram e se transformaram na primeira célula. A primeira célula, ela simplesmente é a célula-tronco original. Ela dá origem à vida, dá origem a tudo. E quando os dois gametas se unem, eles emitem luz. Sai luz. Você vê em microscopia eletrônica isso. Uhum. Nós acabamos de fazer um trabalho que está, inclusive, sendo postulado para o Prêmio Nobel, o trabalho é da minha autoria, onde nós trabalhamos com ovários e na ultrassonografia, quando nós fizemos a injeção de célula-tronco dentro do óvulo, dentro Uhum. do ovário, no trabalho de pesquisa, a gente também viu a luz. Então, qual é a magia de tudo isso? É que nós, sem os poderes do pai, obviamente, Com certeza. conseguimos de forma técnica, científica e tecnológica mimetizar a montagem da primeira célula-tronco. E isso é uma coisa que é simplesmente fantástica. E só para completar, essa paciente era menopausada precocemente e ela está pronta para fazer uma fertilização in vitro no mês de maio. E isso aí eu vou Legal. trazer para documentar para você, porque vai ser inédito. A célula-tronco que o doutor trabalha, existem tipos de Sim, célula-tronco. Você trabalha com aquela que é retirada do cordão umbilical, perfeito. correto? É, como que ela funciona na prática? Como que é feita essa retirada? De onde vem esse material? E como que é feito os tratamentos com esse material, doutor? Então, nós temos um laboratório que funciona no Chile e Uhum. em breve eu dou a outra notícia, quase que eu falei, mas eu não posso. Uhum. E então o que que é feito? Eles são coletados cordões umbilicais. Esses cordões umbilicais são formados por uma geleia chamada geleia de Wharton, que ela é extremamente rica em célula-tronco chamado multipotente. Existem as totipotentes, as pluripotentes e a multipotente. Nós trabalhamos com a multipotente. A multipotente tem a capacidade de se transformar em qualquer tecido do corpo, inclusive em neurônio, que na minha época, quando a gente estudava medicina, dizia que neurônio não se recuperava, agora a gente cria. Uhum. Então, essas células, elas têm uma capacidade de regeneração absurda em Perfeito. todos os níveis. E elas antioxidam o organismo como um todo. Elas recuperam microbiota, elas recuperam todas as partes do nosso corpo, dando vitalidade, rejuvenescimento e energia para elas. Elas alimentam as mitocôndrias, elas diminuem os telômeros, que são aquelas perninhas que ligam o disco dos DNAs, daqueles genes, e tudo isso faz um rejuvenescimento absurdo e uma qualidade de vida fantástica.
Então, esse tipo de célula, ela é uma célula que ela tem três características fantásticas. Ela pode virar qualquer tecido do corpo, ela não tem nenhuma contraindicação a não ser câncer ativo em fase de quimio-radioterapia e elas não sofrem rejeição, porque elas nunca foram pessoas. Uhum. Elas sempre foram cordão umbilical. Elas são classificadas, retira-se delas toda a capacidade de transmissão de doença contagiosa. Além disso, elas são viabilizadas e induzidas, e durante 90 dias elas são pesquisadas para que não haja um comprometimento genético, para que não leve a nenhum tipo de problema genético para o receptor. E esse receptor, então, eu ou você ou qualquer outra pessoa está apto a receber a célula sem nenhum dano, tá? Só com vantagens. O máximo que pode acontecer num tratamento de célula-tronco é o organismo receptor não reagir com benesses com o tratamento, mas com malefícios nunca acontece. Então é um tratamento totalmente seguro, é o que mais se pesquisa hoje. Qualquer pessoa hoje pode clicar no seu buscador de internet o nome da doença, seguido de Stem Cell Treatment, e nesse texto, então, vai aparecer os melhores centros de pesquisa do mundo para que as pessoas possam pesquisar e ver que a gente realmente não está trabalhando com sonhos, a gente está trabalhando com ciência de ponta, medicina de alto padrão e alta qualidade e uma oferta de esperança e de qualidade de resultados muito superior à medicina que você chamou recentemente de tradicional. A clássica, né? Medicina clássica que Pois eles não. falam. Em que tipos de casos de diagnósticos a medicina regenerativa ela é indicada, doutor? Hoje a gente tem um corolário de 400 doenças tratáveis com célula-tronco e cerca de 80 que a gente pode estar falando na grande possibilidade de cura. Vamos começar pela preferência nacional. Brasil hoje tem em torno de 14% da sua população com algum vínculo com diabetes. A diabetes tipo 2 é extremamente tratável com o tratamento de célula-tronco. A diabetes LADA, que é um tipo raro, que ele parece ser diabetes tipo 1, mas na verdade é tipo 2, também. E a tipo 1 já tem cura relatada nas pesquisas mundiais. Mas aqui no Brasil a gente ainda não implantou o protocolo e a gente ainda está segurando um pouquinho, mas eu tenho certeza que para a segunda metade desse ano já sai o protocolo. Sim. Né? Doenças que levam você à impossibilidade de ter saúde. Se você não pode ter atividade física, caminhar, ir a tua correr, ir a tua academia e tudo, você não tem saúde. Se você não pode, está limitado numa cadeira, você não tem saúde. Fibromialgia, por exemplo, eu não consigo fazer nada com fibromialgia. Artroses de joelho, eu não consigo fazer bicicleta, eu não consigo caminhar. O tratamento regenerativo para cartilagens e para processos inflamatórios, tipo fibromialgia com célula-tronco, é simplesmente incrível. Doenças que limitam o seu relacionamento social, psoríase, por exemplo, é uma doença terrível. Vitiligo, tem muitas pessoas que têm complexo, célula-tronco também trata, está entre as 80 com possibilidade de cura. Transtornos que a gente tem na ordem familiar, Parkinson, Alzheimer, 4 aplicações de célula-tronco intratecal dentro da coluna, no método que a gente usa, sandwich, usando também a aplicação venosa, levam uma pessoa, um idoso normalmente, com Alzheimer ou com Parkinson, a ter relacionamento social com a sua própria família e com o mundo que os cerca. Isso é incrível. Autismo, os resultados com autismo são maravilhosos. Quem entrar na minha página vai ver o vídeo do meu amor, meu neto Henrique, que é autista. No dia que a gente homenageou o autismo, que nós estamos no mês de homenagem do autismo, inclusive ele está chegando agora, ele mora no exterior, ele está chegando em julho para o Brasil, e já para em São Paulo para fazer sua primeira aplicação intratecal de célula-tronco, e eu vou conseguir, ainda na minha vida, porque eu vou durar muito, a perspectiva hoje é para 120 anos com o uso de célula, eu vou conseguir ver o meu neto curado, em nome de Jesus, porque ele vai se curar com a célula-tronco, eu tenho certeza. Com certeza. A estética evoluiu muito e a medicina regenerativa vem ganhando espaço por trazer resultados mais naturais e sustentáveis, né? Como que as células-troncos, doutor Ricardo, atuam na estética? Quais são os tratamentos mais procurados hoje? O tratamento da célula-tronco na estética, ele tem um leque de abrangência monstruoso, mas a base dele é a mesma. O que a gente faz? A gente injeta célula-tronco sistemicamente na pessoa,
devolvendo essa pessoa uma idade celular de cerca de 1/3 da sua idade cronológica. Sim. Então, vamos lá, uma pessoa de 60 passa a ter uma idade celular aproximadamente de 20 anos. O que a idade celular é? Energia, vitalidade, qualidade de vida, saúde, prevenção, possibilidade de crescer e de se desenvolver, ânimo, bom sono, tudo isso, tá? Então, o que a gente faz? Aplica essas células para ocupar todo o corpo e dar possibilidade a essa pessoa de viver bem. Paralelo a isso, a gente atende o protocolo de interesse da pessoa. Por exemplo, a pessoa quer regenerar a sua beleza no seu rosto. Então, nós vamos fazer microaplicações usando desde o procedimento artesanal até o uso do Morpheus, que é o aparelho que a gente usa atualmente. E então, a gente aplica toda a face dessa pessoa. O que a gente oferece para ela? O retorno do turgor, do brilho, e da beleza e da jovialidade da pele e do colágeno dela, como se ela tivesse 20, 25 anos de idade. Por quê? Porque a célula-tronco não vai injetar colágeno, ela vai fazer o colágeno que aquela pessoa tinha que está destruído se regenerar. Então é como se eu tivesse inflado essa pessoa de beleza com o seu próprio colágeno. E o que é legal? Em cima dessa pele já com colágeno, ou seja, em cima da rocha, eu dou a oportunidade do cirurgião plástico fazer a sua obra de arte, do dermatologista, dos ROF, fazerem as suas obras de arte, porque eles vão trabalhar em cima de granito de alta qualidade, porque vai ter uma pele jovem, regenerada, anti-inflamada e pronta para receber qualquer tratamento artístico que seja de interesse da pessoa, que ela procure os bons profissionais. Então, a célula-tronco, o tratamento com medicina regenerativa, com uso de célula-tronco, ele não é concorrente, ele é comensal. Eu sou apenas uma arma dentro do arsenal para que todos os profissionais de saúde possam usar também, paralelamente à medicina tradicional, a medicina moderna e inovadora da célula-tronco para bem do seu próprio cliente, que esse é o nosso objetivo. Fala um pouquinho, doutor, sobre os efeitos da regeneração celular, né? O rejuvenescimento e a cicatrização. Nós tivemos ultimamente, agora recentemente, a Débora Seco, né? Uma atriz global que expôs que ela tem feito esse trabalho de rejuvenescimento com células-tronco. Como que funcionam esses efeitos? Como que é feito esse trabalho? Então, no momento que você me perguntou das células-tronco, a gente dividiu as células-tronco pela localidade em que ela é acolhida. Sim. Aqui agora a gente tem também a possibilidade de estar trabalhando com célula-tronco oriunda de coluna, ou oriunda de medula óssea, oriunda de gordura, oriunda de sangue. Tem vários tipos, né, E doutor? a nossa que nós trabalhamos halogênica. A melhor célula-tronco humana autóloga, tá? É a célula da medula óssea. Ela tem 2,7% por volume de concentrado de célula. A que nós trabalhamos tem 100%. Então, todo o tratamento que a Débora Seco fez, por exemplo, usando a própria célula dela, da sua medula óssea ou da sua gordura, tem um potencial regenerativo no mínimo 50 vezes menor do que o que a gente trabalha com a geleia de Wharton, as células do cordão umbilical. Então, o impacto da beleza tratado com a regeneração usando célula mesenquimal é simplesmente absurdamente maior. Tá? Por quê? Porque a gente coloca em cada milímetro cúbico um potencial e uma quantidade de célula-tronco muito maior. Então, o trabalho é feito de melhor maneira. Para você poder entender, por exemplo, célula-tronco, ela tira a estria, ela tira a cicatriz, ela tira a marca de expressão, porque ela expande o colágeno. Então, volta a ter aquela pele jovem, tá? E o que acontece? Quando a gente vai usar a nossa amostra de célula-tronco, a gente trabalha ela de forma dupla, tanto venosa quanto localizada, oferecendo à pessoa não só esses resultados, como oferecendo para ela uma quantidade de célula monstruosa. Uma criança, quando nasce, no primeiro ano de vida, ela tem uma célula-tronco para cada 10.000 células do seu corpo. Uma pessoa de 30, 35 anos, 40 anos, ela tem uma para cada 40 milhões. Então, quando a gente injeta uma grande quantidade, a gente aproxima essa pessoa do rejuvenescimento, porque a gente aumenta o número de células-tronco circulantes dentro do próprio organismo. Sim. Quanto mais célula, mais jovem.
Quanto menos célula, mais idoso. Isso é um apêndice. Hoje a gente sabe que velhice é doença. Velhice é um processo oxidativo degenerativo do ser humano. E ela não precisa acontecer. E já nos Estados Unidos, agora em Miami, teve um super congresso, onde o patrocinador do congresso, não vou fazer merchan dele aqui, ele simplesmente acredita que a morte é uma doença evitável e que há possibilidade de se perenizar a pessoa. Eu não chego a tanto, mas eu posso te Contrariar garantir, a Deus, né? Não tem como. eu diria para você que há 120 anos, num futuro bem próximo, é uma idade boa para você encerrar a sua passagem pela Se Terra. você for pegar biblicamente, os homens, a maioria viviam 180, 170 anos, era a expectativa de vida naquela época, Teve né? gente que passou dos 200, dos 300 anos, né? Exatamente. Então, Às assim, vezes a gente não entende a como nossa aconteceu, expectativa né? de vida mudou muito devido a hábitos, ao estilo de vida que a gente tem hoje, né? Perfeitamente. É um conjunto de fatores. E eu enxergo hoje na medicina regenerativa, na medicina integrativa, nessa medicina que olha para a longevidade, para a saúde, um interesse muito grande em se resgatar esses hábitos, né? E essas questões da antiguidade, de voltar mais por natural, né? Para nossa essência. Sim, E eu acredito que com isso nós atingiremos sim uma nova perspectiva e expectativa de vida. Já sem estamos dúvida nenhuma. atingindo, né? Sem Por dúvida isso que nenhuma. eu super defendo a medicina regenerativa, a medicina integrativa, porque eu enxergo nela uma possibilidade de uma nova vida, de nós voltarmos a ter uma expectativa maior de vida, de nós possamos Ser ter por mais um fim, naturais, né? exatamente, colocar um fim também em tantas doenças, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Em Muitas tantas doenças são causadas patologias. pelo hábito nosso mesmo, né? Fumar, por Exatamente, exemplo, né? Não é? exatamente. Vamos falar agora sobre células-tronco e autismo, né? Estamos no mês de conscientização. Quis levantar essa pauta aqui, porque o doutor já havia me adiantado que ela também é Sim. usada nesses É tratamentos. uma bandeira, inclusive, que a gente defende. E é um tema que emociona e merece ser falado com responsabilidade, né? Os avanços da medicina regenerativa no espaço do autista. Como surgiu o seu envolvimento com as terapias para autismo no ramo da célula-tronco, doutor? Então, os resultados hoje são impactantes com relação ao autismo. Uhum. Realmente é uma das áreas que eu mais amo trabalhar com célula, tendo em vista que o meu neto é autista e quando ele nasceu, a gente fez o diagnóstico muito precocemente Sim. e começamos a fazer todas as terapias indicadas, ABA, TO, fisioterapia e tudo mais. Tudo isso sempre foi usado e continua sendo usado. Tratamentos com neuropediatras e tudo. Só que a gente começou a descobrir, minha filha hoje ela abandonou tudo que ela faz. Ela é fisioterapeuta multiespecializada na Unicamp e ela largou tudo que ela faz, mora hoje no exterior e ela está vivendo periodicamente, exclusivamente para estimular o Henrique, tá? Só que o Henrique vai chegar num ponto que ele não vai conseguir ultrapassar, porque existem algumas alterações no autista, por exemplo, encurtamento de neurônios. A gente sabe hoje que o cérebro do autista é um cérebro altamente inflamado, tá? E ele é altamente inflamado e ele tem os neurônios mais curtos do que o normal. Então as descargas elétricas nele passam mais rápido. Sim. E por eles serem um cérebro inflamado, eles têm uma possibilidade de não controlar essa energia toda de maneira bem distribuída, gerando comportamentos incompatíveis pela visão social e gerando hiperfoco. Então, o autista tem o hiperfoco porque ele descarrega a energia dele naquele ponto onde ele se sente satisfeito e cômodo. Então, é aquilo. Né? Então, hoje em dia, a gente consegue regenerar esse cérebro com alteração dos neurônios, alteração das ligações entre uma célula nervosa e outra, alteração bioquímica das substâncias que mediam essa descarga elétrica, essa passagem de eletricidade de uma para outra. E a gente tem, para você ter uma ideia, para a gente poder falar um português menos mediquês, né? 86% de todos os autistas tratados com célula-tronco entre 2 e 10 anos de idade apresentam algum resultado positivo, tá? Ou seja, quem fizer a aplicação num paciente autista de 2 a 10 anos de idade só tem 14% de chance de não melhorar em nada, piorar nenhuma, mas tem 86% de chance de melhorar. Quando eu estudei isso, eu achei muito, mas também achei pouco, porque eu queria 100%, né? Eu quero curar todo mundo.
Mas aí você imagina, Paula, uma mãe que nunca recebeu o olhar do seu próprio filho. De repente, ele faz a célula-tronco e ele consegue olhar nos olhos dela. Você pode imaginar a emoção dessa mãe? Uma mãe que nunca ouviu o filho chamar ela de mãe. De repente, o filho olha para ela e fala, mamãe, isso não tem preço. E é para isso que a gente estuda, é para isso que a gente pesquisa e é isso que a gente quer oferecer para as pessoas. Como você falou, a medicina integrativa com medicina regenerativa simplesmente é aumentar e criar um olhar holístico para uma pessoa. Uma pessoa, na medicina antiga, era um fígado, a outra era um úmero, a outra era um pé. Doutor, o senhor já atendeu a paciente do pé quebrado? Doutor, o senhor já atendeu a paciente que teve gêmeos? Não, a paciente não é do pé quebrado, é uma pessoa. Por que ela quebrou o pé? Será que ela ficou tonta? Então o problema dela não é ortopédico, é neurológico. Ah, não, ela ficou tonta porque ela vomitou, então o problema dela é gastroenterológico, não é ortopédico. Então eu não vou olhar o pé, eu vou olhar uma pessoa. E a célula-tronco dá essa possibilidade da gente tratar e cuidar da pessoa como um todo, como ela merece ser cuidada. Em que fase do autismo é mais indicado iniciar o tratamento com células-tronco, doutor? A fase ideal é de 2 a 10 anos. A fase ouro, para a nossa equipe, pelos estudos que nós temos e as pesquisas que nós estamos para entregar agora, o ideal do foco de 5 a 7 é a idade ouro, tá? De 2 a 10 é a idade quase ouro. De 5 a 7 é o ideal. Passou um pouquinho de 8 anos, tudo bem. Passou um pouquinho para 9, tudo bem. Até 10, tudo bem. Daí para frente, as possibilidades de efeito positivo se mantêm, mas a gente já cai de 86% para 80%, vai para 70%, 50%. Eu posso fazer num adulto com 40 anos para autismo? Posso. Talvez eu possa, naquele momento, tirar a fralda desse adulto que ainda usa a fralda. E como ele vai responder, nós não temos como precisar, né? A gente sabe que ele vai responder. Agora, se ele vai responder com olhar, com hábitos de higiene, com palavras ou com raciocínio, é o organismo dele que vai nos dizer no retorno. Como que é o envolvimento da família nesse processo, doutor? É fundamental. Então, quando a gente fala em integração, é integração de tudo mesmo. A família que tem um autista, um doente que tem uma patologia crônica ou uma patologia degenerativa, que é o foco da célula-tronco, tratar a degeneração, recuperar, renovar, né? Então, regenerar. Então, a gente tem que envolver a família, porque a família é super importante. Quando a gente tem um paciente TEA, autista, transtorno do espectro autista, numa família, a gente tem uma família atípica. E não um paciente atípico. A gente tem uma família. Então, tem que se envolver com amor, com integração, com disposição. Não tratar essa pessoa de maneira diferente. Não marginalizar essa pessoa. Tem pessoas que têm vergonha de mostrar um filho autista. Verdade. Tem pessoas que escondem ele. É preciso do papai e da mamãe levar na terapia. A terapia tem que ser de qualidade. Tem a aba aí, que é fantástico. Tem que levar no neuropediatra, tem que usar canabidiol. É maravilhoso o uso do canabidiol. Tem que usar drogas alopáticas, então o tratamento tem que ser feito como um todo. E a família, Paula, é fundamental, não só no preenchimento cristão, como no preenchimento amor, porque senão a gente não trata o ser completamente, né? O ser é formado de corpo, alma e espírito. E a gente tem que tratar todo mundo no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Vou chamar um rápido bloco comercial para a gente poder continuar esse bate-papo, que está muito legal, e já voltamos. Vamos lá. Na Vitaforma, nosso propósito vai além da suplementação. Acreditamos que investir em saúde é construir um futuro de qualidade, energia e vitalidade. Com nossa linha de suplementos de alta qualidade, como a creatina, a VitaCarb, Vital Q12, a melatonina, o ômega 3 e a creatina em goma, oferecemos soluções práticas e eficazes para quem busca viver mais e melhor. Escolher Vitaforma é priorizar sua saúde e a sua longevidade. Somos mais que uma marca de suplementos. Somos um parceiro na sua jornada de bem-estar e evolução. Vive intensamente. Invista em você. Vitaforma, uma nova forma de viver a vida.
não tem como não se curvar à potência da natureza. Além de observar, me resta sentir cada uma de suas paisagens. Não é só bonito, é muito forte. É como dirigir o Haval H6 GT sentindo toda a potência dos 393 cavalos, combinado com os 2 motores elétricos e um motor a combustão. É poder desbravar esse cerrado com uma energia limpa. Essas construções milenares são 3 formações geológicas com milhares de anos, uma sendo construída em cima da outra, formando um cenário único. Se fosse um carro, ele uniria o esportivo ao SUV. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Para aproveitar o melhor de tudo, basta unir o futuro com a simplicidade. Não tem como sair indiferente de um lugar como esse. Estar aqui é ganhar força para seguir adiante. Diferente. E com certeza, totalmente renovado. O único lugar que não dá para desacelerar é dentro do Haval H6 GT. O amanhã chegou na Chapada dos Guimarães. Hello, tomorrow. Conheça a farmácia de manipulação Splendore. Oferecemos um ambiente aconchegante, um laboratório completo para manipular as suas fórmulas e uma linha própria e exclusiva da La Splendore, com produtos de skincare e suplementação. Na Splendore, você pode também agendar uma consulta farmacêutica para obter orientações personalizadas. Visite nossas unidades em Rondonópolis e Primavera do Leste. Splendore Farmácias de Manipulação. Há 11 anos, suplementando saúde. Voltamos para um bate-papo muito especial. Hoje eu estou aqui com um convidado, Dr. Ricardo Fonseca, ele que é um médico referência em medicina regenerativa, com ênfase em terapias com células-tronco. Veio trazer muita informação, cabeça aqui está fervendo, você que não pôde acompanhar desde o início, este conteúdo fica salvo aqui na nossa plataforma, então é muito fácil, basta você se inscrever, acessar, assistir e compartilhar, tá bom? Doutor, vamos dar continuidade, que está muito especial, né? Está sendo um prazer participar. Falar agora sobre mitos, verdades e expectativas acerca das células-troncos, né? Quais são os principais mitos, né, que você já enfrentou quando se fala em células-tronco? Os principais mitos são aqueles assim: matou uma criança para tirar a célula-tronco. Nós não trabalhamos com célula embrionária. Nós trabalhamos com célula mesenquimal halogênica tirada de cordão umbilical da geleia de Wharton. E essas células, elas são expurgo hospitalar. Esses cordões umbilicais, essas placentas são jogadas fora. Poucas pessoas levam a sua placenta e o seu cordão umbilical para casa, né? Mas tem gente que guarda e conserva, o que é muito legal, mas é desnecessário, porque as células halogênicas têm a mesma qualidade. E se precisar de célula de cordão, de sangue de cordão, a gente também tem e produz no nosso laboratório. Então, o primeiro mito que tem que acabar é esse: nós não matamos criancinha, muito pelo contrário. Já disseram que os russos comiam criancinha na época da Guerra Fria, né? Mas nós não matamos criancinha, nós salvamos vida. Tá? O segundo mito é o seguinte: nós sofremos um impacto e uma barreira muito grande, não só contra pensamentos de pessoas que não acompanham a evolução do mundo, assim como pessoas que têm interesse financeiro. Então, é muito legal alguns laboratórios que vão perder muito dinheiro quando a gente começar a tratar sem remédio as doenças. Eles investem, obviamente, em propaganda contrária, porque eles não querem perder mercado, né? Com certeza. E você sabe que tem alguns tipos de mídia que qualquer dinheiro que entra, eles podem falar exatamente o que eles são pagos para dizer. Isso é uma verdade, é desagradável, mas é o Brasil que a gente vive e o mundo que a gente vive.
Então, esses são os grandes problemas. Pessoas que são pagas para colocar inverdades na cabeça da população. Então, é o seguinte, nós não matamos criancinha e nós queremos ajudar pessoas. Para você ter uma ideia, nós estamos iniciando um projeto social, que em breve eu vou dizer para você, onde vamos inaugurar isso aqui em Cuiabá, porque a proposta é minha, eu trouxe essa bandeira para Cuiabá. Que legal. E nós vamos atender a muita gente de graça aqui em Cuiabá com célula-tronco. Isso é inédito no Brasil e, se bobear, no mundo. E hoje eu fui convidado para implantar o mesmo projeto em Boa Vista, em Roraima, só para trabalhar com autista. Então, para você ter uma ideia, tem muita gente com a cabeça aberta, tem muita gente reconhecendo o que é de mágico, de bonito e de científico no uso de células-tronco, e assim como eu, quer oferecer para o máximo de pessoas possíveis, porque é preciso dar acesso a essas pessoas. E eu sonho ainda viver para ver a célula-tronco ser oferecida pelo governo para o tratamento de pessoas, para a gente poder salvar mais vidas. Legal, e eu também, doutor. Claro. Qual é a maior verdade que as pessoas ainda não conhecem sobre esse universo de células-tronco? A maior verdade que tem é que as células-tronco são as únicas células e os únicos produtos existentes capazes de realmente regenerar matéria. As células-tronco mesenquimais halogênicas, oriundas do cordão umbilical, elas, por exemplo, se transformam rapidamente em vasos sanguíneos. Então, por exemplo, eu vou agora, estou indo para São Paulo, vou fazer nova aplicação de célula porque eu infartei. Então, quando eu fizer a aplicação de célula, se você me der a oportunidade e o prazer de ser convidado, nós vamos mostrar Sim. a minha imagem de ecocardiograma antes das células e depois das células, e você vai ver a regeneração cardíaca. Por isso a célula é indicada para isso. Então, a coisa mais bacana da célula é que ela pode se adaptar a qualquer situação. Eu posso pegar uma pessoa que vai morrer por esclerose múltipla e dar para ela a oportunidade dela não morrer de esclerose múltipla, regenerando o cérebro dela. Esclerose lateral amiotrófica, a mesma coisa. Então, as doenças, lúpus, a mesma coisa. Então, a insuficiência renal, as pessoas vão sair da hemodiálise, tá? Então, é muito legal a gente poder regenerar pessoas. Então, a grande coisa bacana e mais mágica da célula-tronco é que ela pode regenerar pessoas, dar vida, dar longevidade, mas tudo isso com saúde e qualidade. Porque, além de regenerar, ela possibilita que você funcione num grau de normalidade tão fantástico que você, se botar asa, pode ser que você vire foguete. Né? Que legal, doutor, sensacional. Como que você enxerga o futuro da medicina regenerativa no Brasil? Ontem eu assisti um programa que ainda não foi ao ar, de um colega seu, do SBT de Mato Grosso do Sul. Meu amigo, meu irmão J. Abusaf, entrevistando um dos profissionais mais conceituados do Brasil, Dr. Wilson Canteiro. Ele é um cirurgião bariátrico renomado, participa inclusive da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, faz parte, salvo engano, da diretoria atual. E ele disse ontem o seguinte, que o futuro da medicina é a medicina regenerativa com célula-tronco. Então eu vou fazer minhas as palavras dele. O futuro da medicina é o trabalho com célula-tronco e o trabalho com bioestimulação elétrica e eletrônica, que se desenvolve perfeitamente, curando doenças incríveis, inclusive tratando de forma complementar o autismo quando usado a célula-tronco. Perfeito. O que você diria hoje, doutor, para um profissional que deseja ingressar nessa área inovadora, mas ainda tem receios, ainda é contaminado por essas informações adversas, né? O que você diria para esses profissionais? Eu acho que a grande saída é o seguinte: estude. Estude e pesquise, porque dentro do estudo e da pesquisa, qualquer médico que se respeite e que se dê o respeito, ele encontra embasamento para as suas crenças. Agora, simplesmente você pegar um papel e fazer célula-tronco, isso é coisa de maluco, isso não existe. Eu sou contra. Por que é contra? Vai estudar, lê, porque os artigos de Stanford, de Harvard, da Biomed, do Cielo, todos hoje são francamente favoráveis e com grande experiência no uso de célula-tronco.
Nós estamos iniciando em breve as nossas publicações através do Instituto Regenera Brasil. Sim. E no próximo congresso, inclusive, que eu já vou aproveitar a convidar os médicos, Convide, que doutor. será em novembro, lá em São Paulo. Você tem a página do Regenera Brasil no Instagram. Sim. Sigam, participem do congresso. É o maior congresso mundial para falar de medicina regenerativa e célula-tronco, com profissionais de altíssimo gabarito. E lá eles vão poder aprender muito e discutir com a gente. Porque a gente não consegue discutir com pessoas que concordam. Eu gosto de discutir com quem não concorda comigo. Porque aí se estabelece uma discussão. Com Mas eu nunca certeza. tenho interesse de ganhar a discussão. Porque eu já passei dessa idade. Eu quero ensinar. Eu quero explicar para as pessoas e abrir a cabeça das pessoas. Porque o que é futuro já está determinado. Queiram ou não queiram, é futuro. Paciência. Doutor Ricardo Fonseca, para uma família ou paciente que ainda tem dúvida se deve iniciar o tratamento com células-tronco ou não, qual seria a sua palavra nessa noite? Olha só, primeira coisa que eu vou dizer, Dr. Ricardo Fonseca, Instagram, à medida do possível, eu às vezes demoro um pouquinho, mas eu respondo a todo mundo, Muito atencioso. esclarecendo todas as dúvidas possíveis. E muita gente me pergunta, doutor, quanto custa? Quanto é para fazer isso? E eu já vou deixar até a explicação aqui no nosso podcast. Só se consegue saber valores depois de se traçar protocolo. E protocolo só se trata em consulta. Então, é preciso, primeiro passo, estudar. Entra lá no Stem Cells Tratamento, coloca o nome da sua doença e vai pesquisar. Vê se aquilo ali que os maiores gênios do mundo escreveram te convence. Legal. Passou dali, está convencido, achou que esse é um bom caminho? Ótimo. Entra na minha página, tira qualquer dúvida comigo, eu estou lá para isso, tá? Próximo passo, liga para minha secretária, agenda uma consulta. Primeiro eu vou ter que dizer se é possível tratar com célula-tronco, porque célula-tronco não é mágica, é ciência. E segundo, eu vou ter que criar um protocolo exclusivo e individualizado para cada caso, para atender o interesse da pessoa. Com né? certeza. Então, aí a gente teria que trabalhar isso em nível de consulta. Terceiro, por enquanto, até a inauguração, já aqui em exclusividade para você, da nossa clínica Perle, que é a nossa pérola, que nós vamos estar inaugurando ainda esse ano aqui em Cuiabá. E vai Estaremos ser lá. a primeira clínica de medicina regenerativa e integrativa com uso de célula-tronco no centro-oeste do Brasil. Olha aí, Mato Grosso disparando nos avanços da medicina do Exatamente. estado. Falo que o Mato Grosso, hoje, não deixa a desejar para megalópolis como São Paulo, Goiânia, Brasília, Minas Gerais. Hoje nós temos grandes profissionais Sem que dúvida. investem, que acreditam no potencial do nosso estado, Sem dúvida. trazem as melhores, maiores tecnologias para cá, se qualificam nos grandes centros, com os melhores também, para trazer a última novidade, a última geração para vocês, gente. O que vocês vão buscar fora se nós temos aqui dentro de casa? Eu Perfeitamente. estava numa clínica ontem, numa inauguração de uma clínica de uma parceira, e a tecnologia que ela trouxe para a clínica dela é a primeira do Centro-Oeste, aqui em isso. Cuiabá. Isso é muito sério, gente. É isso. Nós temos que ter um olhar mais especial para a nossa medicina. Nós temos 2 Os robôs profissionais. instalados na cidade para se fazer Exatamente, cirurgia. Eu tive o exatamente. privilégio de participar das Exato. primeiras cirurgias realizadas aqui, com a equipe que eu então trabalhava, o Dr. Juliano Canavar, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que é cuiabano. Não, e ter um profissional do seu gabarito aqui, doutor, é muito especial para Cuiabá, né? Eu fico Eu muito fico muito feliz lisonjeado. em ver esse avanço chegar aqui, em ver as células-tronco chegar aqui em Cuiabá, através de você. E eu quero te fazer a última pergunta da noite, para encerrar com chave de ouro, porque eu vejo muito propósito, muita missão naquilo que você faz e carrega, tá? Como que você define hoje, doutor Ricardo Fonseca, a sua missão como médico? Na atualidade, nos dias de hoje. Eu vou dizer uma coisa para você, Paula. Você tocou num ponto que essa última pergunta eu poderia levar 4 horas para responder, mas eu sei que eu não posso. Então eu vou te contar uma passagem muito rápida do meu testemunho com Deus e com Jesus. Fique à vontade. Eu saí de uma cidade e vim parar aqui em Cuiabá, meio sem saber por quê.
E no momento que eu vim para cá, eu fui então buscando um lugar para ficar e tudo tinha dado certo. No momento tudo deu errado e eu liguei para uma pessoa amiga e ela então me falou: olha, eu tenho um apartamento para te oferecer, mobiliado, serve? Eu falei: onde for, eu estou indo para aí hoje. E eu vim para cá. E para encurtar a história, eu acabei aceitando esse apartamento. Esse apartamento ficava no fundo da antiga igreja da Lagoinha. Sim. E eu ateu por 20 anos. E então eu abri a janela, quando eu olhei e falei assim: gente, que chato. Tem uma igreja na minha porta, vão gritar e vão fazer escândalo, eu não vou conseguir dormir. Sensacional. Muito bem, passado alguns dias, eu ali ouvindo o escândalo e os gritos, sem entender nada do que passava, eu passava na porta para ir para o bar. E de repente eu simplesmente entrei um domingo ouvindo um louvor que a minha filha me mandou, eu achei bonito e fui tomar banho. E no banho eu fiquei 40 minutos chorando e clamando por Deus, sendo ateu. E quando eu saí, eu fui para a janela fumar um cigarro e o louvor que a minha filha tinha me mandado estava tocando na igreja. E aí eu senti que naquele momento Jesus tinha um propósito na minha vida. E o meu propósito é esse. Eu não vim para cá à toa e eu não sei para que eu vim para cá. Agora eu descobri para quê. Eu vim aqui para seguir os passos. E é o que eu peço todo dia. Jesus, se o meu passo estiver errado, bloqueia para que eu não perca meu tempo de servir a Ti. Eu quero Te servir. Então me mostra o caminho. E o caminho que Ele tem me mostrado é para que eu possa salvar cada vez mais pessoas e difundir uma nova bandeira da medicina, que é o trabalho com célula-tronco, onde eu me sinto pleno como médico, porque eu tenho a possibilidade de dizer para as pessoas que a esperança delas não acabou. Oro com elas, mas atuo para que eu possa oferecer a elas a possibilidade de cura e livrar pessoas de mazelas horríveis que a gente sabe o quanto dói. Então eu acho que a união da ciência, corpo, mente, alma, com a união do Espírito, nosso Pai tão amado, a quem eu rendo toda a glória e o louvor, abençoando numa mesma missão, é sinal de sucesso. E eu estou pronto para esse sucesso. Que bom, que lindo seu testemunho, doutor. Eu fico Obrigado. muito feliz. Eu também sou evangélica, sou cristã. E fico muito à vontade hoje em conversar com todos os meus parceiros. Todos que passam por aqui, que estão no meu time hoje, caminham em direção ao mesmo propósito que eu. Então, assim, eu fico muito à vontade em falar sobre as coisas dos céus também com você. Claro. A gente já teve cafés aí, um café de quase 3 horas, É né, verdade. doutor? Mas eu fico muito feliz em ver a ciência atrelada à espiritualidade. Perfeito. A É aquilo que eu religião. te falei, né? É corpo, alma e espírito. Não dá Exato, para eu fico separar. muito feliz em ver até o próprio Conselho Federal de Medicina, que sempre foi tão rígido em relação à espiritualidade, hoje inserirem em sua grade uma disciplina de espiritualidade porque considera importante. Foram detectados casos em que a fé salvou. Sim, E a fé salva. sim, não tenha dúvida. Então, eu fico muito feliz mesmo. Isso eu acho que é o que faz nosso trabalho, nosso serviço valer a pena. Sem dúvida nenhuma. Eu queria aproveitar só um adendo, já que você levantou o assunto. Existe muita gente falando aí que isso é ilegal, isso é assim, isso é assado. Eu vou informar a todos. Nós temos um centro de pesquisa chamado Centro de Pesquisa Regenera. Esse centro de pesquisa ele é balizado pelo Conselho Nacional de Saúde com a liberação do CEP-CONEP, que é a aprovação do Conselho de Ética. E nós temos um centro de pesquisa associado a um centro de ética próprio, tá? E ligado a uma faculdadezinha pequena aqui no Brasil, sem importância, chamado USP. E então nós estamos respeitando todos os preceitos e todas as postulações da Anvisa, todas as fases analisadas na Justiça Criminal e no Conselho Regional de Medicina. Todos os nossos clientes são atendidos baseados em pesquisa, todas elas com solicitação de autorização da Anvisa. Então, nós não trabalhamos nem um pouco com transgressão. E há sempre uma bandeira que fala assim para a gente, mas isso não pode. Pode. Se fizer direito, pode. Agora, quem desbrava está sujeito a ir esbarrando em espinho. Com certeza. Mas Cuiabá não seria criada há 307 anos
salvo engano. 306. 306, se não fosse um bandeirante que viesse aqui esbarrando no espinho e esbarrando nas pedras do caminho. Com Então, eu certeza. convido aos cuiabanos a ouvirem a sua raiz, que é desbravar e vencer barreiras. E é para isso que eu estou aqui. E nós vamos vencer todas as barreiras porque a gente tem Deus e a justiça do nosso certeza. lado. Doutor, muito bom recebê-lo aqui. Foi uma noite muito agradável, de muito conhecimento, muito enriquecedor. Eu espero tê-lo aqui muitas vezes, porque eu sei que aí é uma caixinha de conhecimento infindável, né? E O eu doutor... de O verdade. doutor tem uma bagagem Não são enorme. poucos anos É estudando o e pesquisando. incansável também na busca por conhecimento, imparável, né? Eu vejo você viajando, igual uma locomotiva, vai para São Paulo, vai para Segunda já estamos em Congresso, São Paulo. exatamente. Então eu vejo que é uma caixinha, é uma bagagem muito grande. E o doutor é incansável na busca por conhecimento. Sim. Então tem muita coisa para compartilhar, para trazer para os nossos telespectadores. Eu espero tê-lo aqui em breve, muito breve. E eu gostaria que você, para encerrar, deixasse as redes sociais para quem queira acompanhar um pouco mais do seu trabalho, para quem queira conhecer um pouco mais sobre células tronco. É no Instagram, Dr. Ricardo Fonseca. Seria a busca principal para a gente tirar dúvidas e bater um papo. Eu sempre que posso estou lá. No meu tempo louco, eu dou atenção a todo mundo, às vezes mais rápido, às vezes demoro, mas eu dou. Hoje eu já vi aqui, tem 36 questionamentos para eu responder hoje à noite. Então eu já falei para minha mulher, eu vou levar trabalho para casa, Tá né? certo. Mas eu atendo a todos, tá? E é legal atender a todos para a gente passar essas informações que esse podcast vai esclarecer para muita gente, né? Com certeza. Então, eu quero te agradecer imensamente de coração, não só pela possibilidade de estar divulgando um trabalho sério, um trabalho respeitado, um trabalho feito em cima de muitas noites de pestana queimada, em cima de livros, e que continuam. A gente tem uma parceria muito grande com profissionais de São Paulo, profissionais do Rio de Janeiro, profissionais aqui de Cuiabá, que estão abraçando a causa e que estão super satisfeitos com todo esse trabalho que a gente vem trazendo, e até de pessoas que às vezes parabenizam a gente pela coragem de estar trazendo tanta modernidade para Cuiabá, Fico né? muito orgulhosa. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar no teu programa, de conversar com Obrigada, você. E com certeza, eu estou à tua disposição, vai ser Obrigada. sempre um Nós privilégio agradecemos. estar aqui. Dizer mais uma vez que Dr. Ricardo Fonseca no Instagram, sempre à disposição de vocês para esclarecimentos maiores. Muito obrigada, doutor. Rodada, eu agradeço. Vocês que nos acompanharam, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui. Ela continua através de você, que pode replicar, que pode compartilhar todos os conteúdos anexados em nossa plataforma do YouTube. O Dr. Cash tem a missão de trazer informação com credibilidade, de forma precisa para você. Então nos acompanhe, se inscreva aqui se você ainda não é inscrito e faça a sua parte também. Replique. Faça com que essa informação chegue ao maior número possível de pessoas. Eu espero vocês aqui amanhã, nesse mesmo horário, em mais um Dr. Cash. Até lá!